Boa tarde, amigos do Jornal Ventos da Manhã. Hoje estamos aqui recebendo Edmir Garcia. Boa tarde, Edmir. Boa tarde a você, Silvia, a todos os nossos amigos que nos assistem nesse instante. Professor Edmir, hoje você foi escolhido para falar um pouco da Conresp, do movimento espírita, não sei porquê, de escolher. E sobre isso, nos fala um pouco do seu histórico dentro do movimento espírita. Bom, eu sou criado dentro de uma casa espírita na cidade de Bebedouro, o Centro Espírita do Calvário ao Céu. É uma casa centenária, está fazendo 110 anos, uma evangelização infantil com 90 anos, uma mocidade espírita mais velha do Brasil, e eu tive então a alegria de crescer lá. E lá aprendi a amar também o movimento de unificação, não é? Principalmente na fase de mocidade espírita, passei a conhecer toda a região, o estado de São Paulo. E participando então das Comenespes, das prévias, e daí foi um pulo para a Conresp, né? Eu tive a oportunidade de estar desde a primeira Conresp na cidade de Ribeirão Preto e estamos até hoje, a 36ª, participando. Nós somos os grandes beneficiados, deste processo. É um privilégio enorme nós termos amigos em todas as cidades da região, e o estudo, o aprendizado, a arte, enfim, tudo que se produz numa Conresp é maravilhoso. E dá para fazer um comparativo da Conresp do passado para as Conresps de hoje? Se teve ganhos ou perdas? Olha, eu não sou saudosista, eu não acho que as coisas eram melhores, e nem que hoje são melhores. Era diferente. Então, eu passei pelas 3 fases de hospedagem, por exemplo. No primeiro momento, nós ficávamos hospedados em casas de família, os espíritas da cidade que nos recebiam hospedavam. Depois foi a hospedagem coletiva, todo mundo dormindo em colchonete nas escolas, não é? Hoje, nós, na maior parte das vezes, as pessoas ficam em hotéis. Foi mudando. Isso é melhor ou é pior? Claro, tem ganhos, em termos de conforto, sem dúvida que hoje é muito melhor. Talvez a proximidade, quando se ficava num alojamento coletivo, fosse maior. Mas o importante da Conresp, a essência, eu acho que não se modificou. Eu me lembro, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco na primeira Conresp, na quinta Conresp, que foi em São Carlos. E agora nós temos a Nete Guimarães, nós temos Alberto Almeida na 36ª. Ou seja, além das monitorias feitas pelas pessoas da nossa região. Então a Conresp era e continua sendo uma grande escola. Mudam os nomes, o formato de hospedagem, mas ela continua maravilhosa. Você nos disse que veio do movimento jovem, esteve ali envolvido, participando. Como você vê o movimento hoje? Nós tivemos muita perda de jovens por causa, talvez, de vários fatores. Você pode nos expor sobre isso? Sim, recentemente eu escrevi um artigo sobre isso, porque nós costumamos ver as pessoas darem explicações muito simplistas, porque o jovem não está interessado, ou porque a casa espírita não dá espaço para o jovem, como se uma resposta explicasse tudo, e não é. É um assunto complexo. Nós tivemos, por exemplo, uma mudança demográfica. Hoje temos menos jovens e crianças no país do que tínhamos alguns anos atrás. Uma questão profissional. O sábado, meio-dia, todo o trabalho cessava. Hoje as pessoas trabalham até às 10 horas quando no comércio, fazem faculdade, pós-graduação. Então, assim, mudanças no final de semana. Você vai a um clube, por exemplo, os clubes estão vazios no final de semana. É natural que isso se reflita na pastoral da juventude, na juventude evangélica e na mocidade espírita. E a solução para isso também não é simples, também não tem uma pílula mágica. É trabalho contínuo. Então, sim, a casa espírita deve dar espaço para os jovens, um espaço não no sentido físico, mas um espaço de participação, deve incentivar os jovens ao trabalho. Eu já fiz referência que a casa que participo tem a mocidade espírita mais velha aí do Brasil, que tem 87 anos.
E a MEB, né, Mocidade Espírita de Bebedouro, tem diretoria, autonomia, toma iniciativa, e assim os diretores da casa querem que seja. Mas infelizmente nós percebemos em algumas casas que quando a mocidade começa a crescer um pouco, fazer algum trabalho diferente, são tolhidos. Aí temos um problema a ser resolvido. Também percebemos, às vezes, falta de interesse, é um dos itens apenas. E hoje o mundo oferece muitas opções, então nós temos que, de alguma maneira, concorrer com essas opções. Mas eu não vejo o movimento de Mocidade Espírita de maneira problemática, apenas passando por transições, como o próprio movimento adulto também. Você falou aí um pouco dos atrativos, né? E isso envolve internet, jogos, né? O que nós poderíamos fazer para que os jovens espíritas pudessem aproveitar dessas ferramentas e ali interagir e aperfeiçoar seus conhecimentos doutrinários? A palavra que você usou na pergunta é muito importante, interagir, né? O processo é interativo, o mundo hoje é interativo. Então nós precisamos aproveitar os jovens que sabem bem mais do que a gente da área de tecnologia, né, dessa interatividade, que vivem isso no dia a dia, em benefício da casa espírita, do movimento espírita e deles enquanto indivíduos. É importante deixar claro que a casa espírita, a Mocidade Espírita, não está lá para preparar dirigentes espíritas, está lá para nos preparar para o mundo encarnado e também enquanto espíritos imortais. Alguns desses serão dirigentes espíritas, mas às vezes há um equívoco em achar que só deu certo se viraram dirigentes espíritas. Não é assim que funciona. Então essa interatividade é algo que a gente já vê alguns projetos bem sucedidos em alguns lugares, e eu acredito que é uma grande chance que a Casa Espírita tem de integrar os jovens, aproveitando essa característica, vamos assim dizer, dessa geração. Ótimo. Você disse então que os jovens eles devem, e necessariamente não significa que serão dirigentes espíritas, mas o mundo se torna. Você é um exemplo disso. Eu, você e tantos que nós conhecemos nos tornamos dirigentes espíritas. Mas quantas histórias de companheiros nossos, da nossa geração, uma antes, uma depois da nossa, que não são atuantes enquanto dirigentes, mas que fazem trabalhos belíssimos na área da medicina, na área do direito, amigos, né, que cresceram dentro da casa conosco e que hoje são profissionais que ajudam o próximo nas suas áreas de atuação. Então, eu não vejo necessidade de sermos dirigentes, mas no nosso caso, isso estava na nossa programação reencarnatória com certeza, e faz muito bem, é muito importante que alguns queiram isso, né? Mas não é a necessidade, e não se mede o sucesso de um trabalho de uma mocidade espírita pela quantidade de dirigentes que ela vai promover no futuro, né? Mas o movimento espírita, no seu contexto geral, anda passando por dificuldades. Você pode relatar alguma coisa sobre isso e as soluções para isso? Olha, dificuldades e soluções são permanentes, né? De vez em quando você vai visitar uma casa num evento para fazer uma palestra e escuta uma dificuldade, mas dali a um pouco você está visitando outra e escuta uma ideia fantástica, uma solução. Então o espaço seria pequeno para nós falarmos de todos os problemas e todas as soluções, mas eu vejo que um dos maiores problemas hoje que nós temos no movimento espírita é uma questão vinculada a recursos financeiros, né? Existe parece que alas, né? Os que acham que o dinheiro é problema e aqueles que acham que está valendo tudo para conseguir dinheiro para fazer o movimento espírita. Acho que precisamos do bom senso nesse caso, né? Sim, precisamos de recursos para tocar as casas espíritas, as instituições assistenciais espíritas, mas há limites para isso também. Então, lançar qualquer tipo de livro para gerar recursos para as obras assistenciais é bastante questionável, né? Fazermos atividades que não
tenham nenhuma característica espírita só porque elas são lucrativas, também é bastante questionável. Então nós precisamos achar o meio termo, né? Usar do bom senso para angariarmos recursos sem passarmos do limite. Kardec já nos alertava que os maiores adversários da doutrina espírita estão nas suas fileiras, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão de, às vezes, grandes médiuns, grandes escritores, grandes dirigentes que podem se perder por conta desta questão. Acho que isso é, sim, um dos maiores problemas atualmente. Solução, eu acho que já apontei: o uso do bom senso e o uso de Kardec, claro que é o bom senso encarnado. Ótimo, você citou os livros também, assunto bem polêmico. Nós identificamos aí vários livros que às vezes não são livros condizentes com Kardec. Você pode falar sobre isso um pouco? Nós temos na nossa casa uma livraria, uma biblioteca e um clube do livro. E o clube recebe 2 dezenas de livros aproximadamente para análise a cada entrega, né? Entre romances e outros tipos de livros de autoajuda, doutrinários. O número é muito triste. Aproximadamente 60% a 70% desses livros que são lidos por companheiros, né, já previamente selecionados, que estudaram e estudam a doutrina espírita, 70% são reprovados, com questões não doutrinárias, na maioria, e alguns, mais graves, com questões antidoutrinárias, né, falando o oposto do que diz a doutrina espírita. Então nós temos neste segmento, né, do livro um problema, sim. Mas tem coisas boas também, né? É preferível que a gente recuse 99 verdades a aceitarmos uma mentira, né? Então a solução é a análise criteriosa das obras, parceria com as distribuidoras e editoras nesse sentido, porque não há solução mágica, mas trabalho para selecionar aquilo que é melhor para o público, em nome da doutrina espírita, esse melhor, claro. Continuando o assunto sobre livros, eu estava em uma reunião em que foi citado que nós temos cerca de 10.000 livros considerados livros espiritualistas. Desses 10.000, cerca de 2.000 livros considerados espíritas e apenas cerca de 200 livros de estudo. E essa afirmativa, ela se preza mesmo, e quais os melhores livros a serem estudados para quem está iniciando na doutrina? Bom, eu acho que tem a mesma fonte que você, sim, os mesmos números. Confesso que não fui eu que fiz esse levantamento, né, sobre essa quantidade de livros, apenas tenho também essa informação. Mas vamos partir do pressuposto, né, que sejam números verdadeiros, o que eu acredito que, se não são, são próximos a isso. Quais são os livros melhores que seguramente estão entre esses 200? A obra de Kardec, não é? Nós temos o Cosme Massi, que é talvez o maior pesquisador de Kardec atualmente, que quando perguntam para ele por que ele não estuda outros autores, ele fala de maneira sábia: ainda não deu tempo de estudar tudo em Kardec. Então eu penso assim, não é, que nós devemos estudar Kardec, indicar o livro de acordo com o momento da pessoa, mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos sempre, e outras obras de Kardec. Claro, temos inúmeras obras psicografadas pelo Chico, pelo Edivaldo, grandes nomes do movimento espírita que podem ser indicados, mas Kardec sempre. Muito obrigada, Dir, por sua entrevista para o Jornal Isso da Manhã, e que Deus venha abençoar a todos nós nesse segmento da doutrina. A vocês que nos assistem nesse instante, a mensagem que eu deixo é de otimismo. A doutrina espírita é seguramente a doutrina mais otimista que tem, porque mesmo que nós, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, egoísmo, estejamos entravando o nosso progresso e o progresso daqueles que nos rodeiam, isso é temporário.
haverá mecanismos do próprio universo para destravar isso e para que a gente progrida, né? O progresso é incessante. Então, sejamos otimistas, sem perder de vista que existem muitos problemas, seja no movimento espírita, seja na sociedade como um todo, no planeta em que nós vivemos. Mas quantas conquistas morais, inclusive, não só materiais, a humanidade tem conseguido ao longo dos milênios aí da nossa estada aqui no planeta.